Mizraim foi antepassado dos Luditas, dos Anamitas, dos Leabitas, dos Nafutaitas, dos Patruzitas, dos Casluitas, dos quais saíram os filisteus, e dos Caftoritas. Olá, bem-vindos. Este é o Comentário Bíblico João 8:32. Bem, imaginemos descobrir que os maiores adversários de toda a história bíblica não nasceram no pó do deserto de Canaã. Pois nasceram antes nas margens do rio Nilo e nas águas da Europa. É uma mudança de paradigma completa. Exatamente. Hoje vamos ler uma espécie de mapa escondido, algo que parece uma velha lista telefónica do mundo antigo. Estamos a falar do livro de Gênesis, capítulo 10, versículos 13 e 14, a famosa Tábua das Nações. É um daqueles textos que a esmagadora maioria das pessoas salta, não é? Sem dúvida. Passamos os olhos pelos nomes impronunciáveis só na ânsia de voltar à ação principal. É o tipo de passagem que se leria muito à pressa numa aula de escola bíblica. Sim, só para chegar à parte que interessa. Mas há um mundo aí dentro. Completamente. E hoje o nosso foco vai estar na versão da Bíblia, a mensagem. O texto diz o seguinte: Mizraim foi antepassado dos Luditas, dos Anamitas, dos Leabitas, dos Naftuitas, dos Patruzitas, dos Casluitas, dos quais saíram os filisteus, e dos Caftoritas. À primeira vista, é uma leitura árida. Muito seca mesmo. Pois é, mas o grande objetivo da nossa reflexão de hoje é mostrar que por trás desta lista que parece tão burocrática esconde-se o Egito que ninguém conhece. E mais surpreendente ainda, esconde a linhagem dos maiores vilões do povo de Israel. Ok, vamos dissecar isto. Como é que um texto tão curto, de apenas 2 versículos, consegue conter uma revelação geopolítica deste tamanho? Bem, para percebermos a verdadeira mecânica deste texto, temos de recuar um pouco. Temos de ir ao cenário pós-diluviano. Certo, o momento em que a Terra passou por aquele julgamento global. Exato. A humanidade está literalmente a recomeçar a partir de uma única família, a família de Noé. A tarefa agora é repovoar os continentes todos. E é mesmo no meio desta árvore genealógica gigante que surge a figura de Mizraim. Mizraim, que é o segundo filho de Cã, certo? Portanto, neto direto de Noé. Precisamente. E estamos nos primórdios absolutos da restauração humana. Mas, por que focar em Mizraim? O que é que ele tem de tão especial em comparação com os outros irmãos? O contraste entre os irmãos é fascinante. O irmão de Mizraim, o Cush, tomou um caminho muito bélico, muito centralizador. Cush foi quem gerou Nimrod. O famoso Nimrod. A Bíblia descreve-o como o primeiro grande tirano, não é? Aquele que está diretamente associado à rebelião e à construção da Torre de Babel. Nem mais. Mas Mizraim, por outro lado, foi o progenitor de algo com uma natureza muito diferente. Ele deu origem a todo o complexo étnico que viria a formar a grande civilização do Egito. E de vários povos no norte da África também, verdade? Sim, toda essa região foi povoada por esta linhagem. Espera. Então, quando lemos o nome Mizraim, não estamos a falar de um indivíduo isolado que montou a sua tenda numa planície qualquer e ficou por lá. De modo nenhum. O nome de um patriarca, nestas genealogias antigas, funciona muitas vezes como o título de uma nação inteira. Isso muda a perspectiva. E a forma como o texto bíblico apresenta este nome no hebraico original é de uma precisão absolutamente impressionante. A palavra central é Mitzrayim, Mitzrayim. que é o termo hebraico padrão para referir o Egito em todo o Antigo Testamento. Exatamente. Mas a estrutura gramatical desta palavra esconde um segredo geográfico muito curioso. A palavra não está no singular. Mas também não está no plural, pois não? Não, não é um plural comum. Está naquilo que os linguistas chamam de dual hebraico. Um dual. Deixa-me só perceber uma coisa. Nas nossas gramáticas portuguesas nós temos o singular para uma coisa e o plural para várias. O que é exatamente esse dual? É uma particularidade muito elegante de algumas línguas antigas. No hebraico, o dual usa-se para coisas que ocorrem naturalmente em pares. Pensemos, por exemplo, no corpo humano. Os olhos, as orelhas, as mãos. Perfeito. O hebraico usa a terminação aim para designar esse par natural. Então, ao chamar ao Egito Mitzrayim, com esta terminação dual, o texto sagrado está a traduzir-se literalmente como as duas terras. Uau, isso é fascinante.
porque nos remete diretamente para a topografia e a geografia do território. Topografia pura. Sim, o Egito Antigo foi definido durante milénios pela união de duas regiões que eram radicalmente diferentes uma da outra. Estamos a falar do Alto e do Baixo Egito? Exato. O Alto Egito a sul, que é essencialmente aquele estreito e árido Vale do Nilo a rasgar o deserto, e o Baixo Egito a norte, que é a vasta região pantanosa e muito verdejante do Delta do Nilo. Aquela zona que deságua no mar Mediterrâneo. Precisamente. E o próprio faraó era literalmente coroado como o senhor das duas terras. Tinha até uma coroa dupla para representar isso. E a palavra Mitzrayim carrega essa exata dualidade. É incrível. Quer dizer que ler este nome na Bíblia é como olhar para umas coordenadas de GPS da antiguidade. É uma ótima analogia. Sim. Não é apenas o nome de uma pessoa histórica. A palavra funciona como um mapa compactado. Descreve a geografia, descreve o clima e até a realidade política de uma nação inteira numa só expressão. É o poder de síntese do texto bíblico. E o rigor textual não fica apenas pelo nome do fundador. Ah, não. Há mais escondido ali. Sim, se repararmos no resto da lista de descendentes que acabamos de ler há pouco, há um padrão muito claro que nos ajuda a perceber a formação destas antigas sociedades. Refere-se à sonoridade dos nomes. Luditas, Anamitas, Liabitas. Sim, mas temos de olhar para o texto original para ver isso com clareza. No hebraico, os nomes são Ludim, Enamim, Liabim, Naftuim. Estou a ver. Terminam todos da mesma maneira. Note o sufixo constante, im. Esse sufixo é a marca gramatical do plural para palavras masculinas no hebraico. Portanto, a Bíblia está a dar-nos um sinal bastante claro de que já não estamos a falar de filhos individuais. Exatamente. A lente da escritura alargou-se substancialmente. O sufixo im indica agrupamentos demográficos inteiros. Clãs que se estão a transformar em grupos étnicos maiores. Sim, grupos a expandir-se pelo continente africano e não só. São nações em franca formação. E dentro desta vasta constelação de povos, o autor do livro de Gênesis foca-se de forma muito cirúrgica em duas linhagens muito intrigantes. Os Casluítas e os Cafturitas. E onde é que estes grupos se fixaram no mapa da época? Bem, é aqui que a história sai de África. A arqueologia e a geografia histórica ligam os Cafturitas à ilha de Creta. Creta? A sério? Sim, e a outras civilizações costeiras do mar Egeu. Mas como é que fomos parar ao sul da Europa? Quer dizer, há 2 minutos atrás estávamos nas margens do Nilo. O mundo antigo era incrivelmente móvel. Havia redes de comércio fortíssimas e a navegação marítima estava muito desenvolvida. E o texto de Gênesis nos acompanha todas essas rotas migratórias. E faz uma anotação que é crucial para nós. Diz-nos que da linhagem dos Casluítas, que tinham laços fortes com os navegadores da ilha de Creta, surgiram os Pelistim. Pelistim. Bem, a sonoridade não engana ninguém. Estamos a falar dos filisteus. Sim, os famosos temíveis filisteus. Aqui é onde a questão fica realmente interessante. Vamos pensar em toda a narrativa bíblica de Israel. Os filisteus são o inimigo clássico, não é? Sem dúvida, são os grandes vilões da narrativa. Basta pensarmos no tempo dos juízos, com toda a história de Sansão, ou então no rei David a lutar contra o gigante Golias. A tendência natural para quem nos ouve ler a Bíblia de forma mais casual é assumir que os filisteus são um povo estritamente cananeu. Pois, nascidos na mesma terra que Israel estava a reclamar como sua. Exato. Assumimos que sempre estiveram lá, mas o capítulo 10 de Gênesis vira essa presunção completamente do avesso. É quebra de um grande mito histórico. Está a documentar que a origem biológica e cultural dos maiores inimigos de Israel é, na verdade, egípcia e do mar Egeu. Como é que isto altera a forma como vemos as batalhas no Antigo Testamento? Muda o cenário por completo. Tira o conflito de uma mera disputa de fronteiras locais e insere-o nas grandes migrações da antiguidade. A raiz etimológica provável da palavra Pilistim significa migrante ou até invasor. Ah, invasor. Historicamente, isto encaixa de forma perfeita com o que os historiadores chamam de invasão dos povos do mar. Precisamente. Essa foi aquela coligação naval gigantesca que causou o colapso da Idade do Bronze. Por volta do século XII a.C., estes grupos migraram pelo mar e estabeleceram-se na costa do Levante. É por isso que os filisteus não viviam no interior montanhoso de Canaã, viviam sim nas grandes cidades costeiras como Gaza, Askelon e Asdod.
Exato. Eles não eram montanheses, eram marinheiros e guerreiros fortíssimos que vieram de fora. A genealogia de Gênesis antecipou o que a arqueologia demorou milénios a conseguir provar. Impressionante. Mas não é só Gênesis que aponta para esta origem marítima. Lembro-me que há profetas que confirmam esta mesma rota migratória. Verdade. Sim, e de uma forma fascinante. O profeta Amós, no capítulo 9, registra o próprio Deus a questionar Israel sobre isto. Como é que é esse texto? Deus diz assim: Não fiz eu subir Israel da terra do Egito e os filisteus de Caftor. Uau! Isso é uma declaração de soberania impressionante. Temos sempre a ideia de que Deus estava focado única e exclusivamente em guiar Israel. Pois é a perspectiva mais comum. Ouvir que Deus também conduziu a migração dos filisteus desde a ilha de Creta é um verdadeiro choque teológico. É a validação absoluta do registro milenar que estamos a dissecar hoje. E os grandes teólogos clássicos perceberam isto muito bem. Quem, por exemplo? Se formos ler as notas de estudo do John Wesley sobre o profeta Jeremias, especificamente no capítulo 47, ele detém-se exatamente nesta ligação. Wesley confirma o parentesco consanguíneo entre os filisteus e os caftoritas. Que são, no fundo, descendentes diretos de Mizraim. Mas qual é o valor prático desta observação do Wesley? Por que destacar tanto este parentesco? Porque prova que os filisteus não eram inimigos genéricos sem rosto, não eram um obstáculo narrativo inventado só para fazer de Israel o herói da história. Eram nações complexas. Com uma identidade histórica rastreável e plenamente reconhecida por Deus. Exato. Ao ter a sua linhagem traçada pelo Criador nas Escrituras, percebemos que eram povos com uma profunda responsabilidade moral. A Bíblia confere-lhes uma dignidade histórica real. E isto traz-nos de volta ao início. Porque se a origem dos filisteus aponta para Creta e antes disso aponta para Mizraim, estamos inevitavelmente ligados ao Egito, o que nos obriga a olhar para o papel do Egito com outros olhos, não é? Sem dúvida, o Egito é muito mais do que apenas o lugar dos faraós opressores. O Egito carrega uma dualidade de propósito histórico que espelha de forma perfeita o seu nome, as duas terras. É verdade. Se pensarmos na trajetória do povo de Deus, o Egito foi terra de exílio e de refúgio para Abrão, durante uma época de seca severa. Mas, ao mesmo tempo, também foi a terra da opressão brutal durante os séculos de escravatura. Foi lá que a nação de Israel sofreu atrozmente debaixo do chicote de Faraó. Sim, mas antes dessa opressão toda, foi o palco da ascensão de José, um escravo hebreu que se tornou governador. E que salvou não só o Egito, mas toda a família da qual viria a nascer Israel, salvando-os da inanição total. E o momento mais sublime desta dualidade ocorre já no Novo Testamento, certo? Precisamente. O Egito foi o esconderijo seguro para a Sagrada Família conseguir escapar da fúria do rei Herodes, como profetizou Oséias, dizendo: "Do Egito chamei meu filho", algo que vemos claramente cumprido no Evangelho de Mateus. A história bíblica nunca é pintada a preto e branco. É muito fácil catalogar o Egito apenas como o grande vilão. Mas o que estamos a perceber com esta reflexão é que Deus usou o Egito como uma verdadeira incubadora. Uma incubadora é um excelente termo. E uma incubadora pode ser um ambiente fechado e por vezes até muito agressivo, mas é absolutamente essencial para o desenvolvimento vital daquele que lá está. Explique melhor como funcionou esse mecanismo, porque, à superfície, os anos de escravidão no Egito parecem um desastre prolongado. Para entender isso bem, podemos olhar para o livro Patriarcas e Profetas. No capítulo 25, a autora, Ellen G. White, elabora eximiadamente sobre este período. Não foi um acidente cósmico, nem foi uma pausa nos planos de Deus. A família de Jacob, quando entrou no Egito, era muito pequena, verdade? Eram pouquíssimos. Se tivessem permanecido em Canaã, rodeados por todas aquelas nações pagãs que estavam dispostas a assimilar quem quer que chegasse, a identidade daquela família ter-se-ia dissolvido. Perder-se-ia em poucas gerações através de casamentos mistos e da própria assimilação cultural. E há um detalhe sociológico interessante aí, não é? Os egípcios detestavam pastores de ovelhas. Perfeitamente bem lembrado, é um ponto crucial. Por isso colocaram Israel na terra de Gozan, separados da cultura principal? Isso mesmo. O Egito ofereceu um isolamento necessário de forma natural. O isolamento foi garantido pelo próprio preconceito egípcio contra os pastores nómadas. E esse isolamento social, seguido mais tarde da terrível escravidão, acabou por forjar a verdadeira identidade de Israel.
O Egito foi a fornalha onde as escórias foi queimada. Entrou uma família muito frágil à procura de pão para sobreviver e saiu de lá uma nação coesa e unida com milhões de pessoas. É um verdadeiro cadinho de providência. E isso levanta uma questão central sobre Gênesis 10. Qual é a questão? Bem, se Deus usa a opressão de um império formidável para moldar uma nação inteira, e se ao mesmo tempo registra e conhece o percurso marítimo dos filisteus desde a Europa até à costa de Canaã, então o que é que tudo isto significa de facto? É a grande pergunta. Qual é o propósito divino de catalogar tudo isto de forma tão fria e metódica nas Escrituras? O significado prático mais profundo é que precisamos urgentemente de rever a forma como lemos estas passagens esquecidas. Gênesis 10 não é apenas um catálogo etnográfico poerento. É muito mais do que isso. É o autêntico mapa do cuidado providencial de Deus. Demonstra de forma clara que o Criador conhece todos os povos pelos seus nomes exatos, muitos séculos antes de essas mesmas nações terem qualquer consciência do seu próprio papel na história do mundo. Ou seja, Deus não está meramente a reagir aos movimentos e às decisões humanas. Ele já mapeou tudo de antemão. Exatamente. Novamente, voltando ao livro Patriarcas e Profetas, agora, logo no seu primeiro capítulo, encontramos o grande fundamento teológico para isto tudo. E o que nos diz esse capítulo inicial? Apenas um grupo restrito de eleitos, mas absolutamente toda a descendência espalhada pelo globo. Mas, espera aí, isso inclui até as nações que viraram as costas a Deus? Aquelas que mergulharam na idolatria profunda? A soberania de Deus é tão vasta que é suficiente para incluir até as decisões erradas dos homens. Muitas destas nações, que derivaram de Mizraim, adotaram práticas terríveis e construíram impérios puramente baseados na violência. Afastaram-se por completo do conhecimento de Deus? Sem dúvida. Contudo, e este é o ponto crucial para retermos hoje, elas continuaram debaixo da sua soberania inabalável. Foram usadas, muitas vezes sem sequer o saberem, no desenrolar contínuo dos planos eternos do Altíssimo. Isso retira totalmente a ideia de caos da história humana? Completamente. Nenhum povo, nenhuma civilização surgiu por acaso. Nem mesmo os temíveis filisteus, com as suas táticas militares altamente sofisticadas e as suas armas de ferro, pisaram as areias de Canaã por um golpe de sorte ou da evolução histórica. Cada migração, cada fronteira estabelecida, ocorreu sempre debaixo do olhar atento daquele que rege os tempos. É uma mudança de perspectiva profunda para a nossa leitura bíblica. Transformámos uma lista que parecia extremamente árida e técnica num testemunho irrefutável do poder e do cuidado meticuloso do Criador. Mas temos de trazer esta grandiosidade histórica e diplomática para a vida diária de quem nos ouve agora. Qual é, afinal, a aplicação prática de descobrirmos a geografia de Mizraim e as migrações dos povos antigos? Como é que uma genealogia se reflete numa terça-feira comum das nossas vidas? A aplicação mais clara e reconfortante é a de que a origem não determina o destino final de ninguém e a certeza de que nenhum de nós está de forma alguma à deriva neste mundo. Pois, olhando para estes povos, vemos linhagens conturbadas. Exato, linhagens conturbadas e origens marcadas por conflitos de rebelião severa. Mas percebemos que o plano de Deus sobrevoa tudo isso. Se os arquivos celestiais registam meticulosamente o nome e a rota de um antigo povo guerreiro a navegar pelo mar Mediterrâneo, imagina o valor e o cuidado dedicado individualmente a cada ser humano. A nossa biologia, o nosso contexto social inicial, os antecedentes das nossas famílias. Quer dizer, nada disso nos fecha o destino. A soberania divina engloba o nosso ponto de partida, por mais imperfeito que seja, e molda o nosso percurso de forma soberana. Mas isso deixa-nos com um desafio provocador para reflexão hoje, especialmente quando olhamos para a função dos chamados inimigos na Bíblia. Sim, porque eles têm sempre uma função. Os filisteus, como vimos, não eram um mero acidente em Canaã. Eles foram guiados até lá por Deus e serviram como um espinho constante que impediu a nação de Israel de adormecer moralmente e abandonar o seu propósito sagrado. Eles forjaram o próprio caráter dos reis de Israel pela pressão bélica. Uma pressão constante que foi permitida com a enorme precisão divina. Precisamente. E, transportando isso para o presente, pergunto: quem são os filisteus na vida diária de quem nos ouve? E não falo necessariamente de pessoas reais, mas de circunstâncias.
Os obstáculos. Exatamente. Aqueles obstáculos que parecem muros completamente intransponíveis. Os desafios laborais exaustivos. As crises de saúde ou financeiras que se recusam a desaparecer e que ameaçam as nossas madrugadas com ansiedade e medo. Será possível que essas barreiras que nos desgastam diariamente não sejam apenas acidentes cruéis do destino? É uma perspectiva que exige muita fé. Muita fé mesmo. Mas se olharmos pelo mesmo prisma com que hoje analisamos Gênesis 10, podemos chegar à perturbadora e simultaneamente libertadora conclusão de que aqueles que julgamos ser apenas adversários insuperáveis são, na verdade, ferramentas de uma forja celestial. São instrumentos cuidadosos permitidos por uma providência muito sábia para retirar de nós impurezas, para fortalecer a nossa resiliência e para amadurecer o nosso caráter de uma forma que a bonança nunca conseguiria. Tudo isto preparando-nos em absoluto para o cumprimento de propósitos que ainda não conseguimos sequer imaginar. O obstáculo pode muito bem ser o próprio caminho. E é este o desafio que fica para a nossa profunda reflexão de hoje.